Estou só, posso ouvir a tua voz. Meu coração é teu, quero em teus braços descansar. Sou teu filho, e é bom estar contigo como um filho que sente a presença do Pai ao seu redor. Estou só, posso ouvir a sua voz. Meu coração é teu, quero em teus braços descansar. Sou teu filho, é bom estar contigo como um filho que sente a presença do Pai ao seu redor. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. A hora de te Estou só, posso ouvir a tua voz. Meu coração é teu, quero em teus braços descansar. Sou teu filho, é bom estar contigo como um filho que sente a presença do Pai ao seu redor. Vou olhar em teus olhos, vou jogar em teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. A hora de te encontrar. Eu queria que você fechasse seus olhos e parasse para prestar atenção nessa letra. No que é dito, eu vou olhar em teus olhos,
jogar em teus braços, como uma criança me gira no ar. Jesus, nós somos totalmente dependentes de Ti. Essa letra afirma o quanto precisamos de Ti e que a nossa esperança está somente em Ti, Jesus. Pai, que a gente tenha essa confiança, essa entrega de se render aos Teus braços e querer olhar para os Teus olhos e se entregar completamente aos Teus braços, Jesus. Não olhando para trás, não tendo medo do que pode acontecer. Às vezes precisamos abrir mão de coisas que estão nos afastando de Ti. Mas que cada dia, Senhor, a gente confia em Ti. Que a gente se entregue a cada dia. A cada dia. Então, de todo o seu coração, declare isso e fale para o Senhor: eu quero, Jesus, olhar para os Teus olhos. Eu quero me jogar em Teus braços e me gira como uma criança no ar. Uma criança que tem um coração puro, um coração inocente e que é dependente do pai e da mãe. Assim nós somos. Somos Teus filhos e somos totalmente dependentes de Ti. Então cante. Vou olhar em Teus olhos, vou jogando em Teus braços, como a criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. A hora de Te encontrar. Vou olhar em Teus olhos, vou jogando em Teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. A hora de Te encontrar. Amém. Paz do Senhor, igreja. Como é bom estarmos reunidos e logo de primeira, assim, no louvor, o Senhor fala no nosso coração e sabemos o quão dependentes nós somos dEle e o quão amadas somos por Ele. Então quero te convidar a abrir sua Bíblia em Salmos 121, 1 e 2. Salmo 121, 1 e 2. Amém? Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Como eu disse, da letra dessa canção, enquanto a gente ensaiava, eu parei para pensar assim, nossa, como nós somos dependentes dele. E às vezes a gente coloca a nossa confiança, deposita a nossa confiança em pessoas ou em outras coisas e não no Senhor. Mas quando nós precisamos de ajuda, quando nós precisamos de socorro, é só Ele que pode nos socorrer. É só Ele que vai te entender. É só Ele que vai saber o que você está passando, o que você está sentindo, o que você está precisando. Mas o que nós mais precisamos mesmo é só da Tua presença. É só da Tua graça, porque é ela que nos basta. Então, que nessa noite você possa sair daqui com um coração totalmente confiante nele. Se entregue, se derrame e fala: Senhor, o meu socorro vem de Ti. O meu socorro vem de Ti, Pai. Eu preciso de Ti e me ajuda a confiar em Ti.
Me ajuda a não olhar para trás, a não pensar nas possibilidades, nas coisas que pode acontecer, mas que eu só apenas feche os meus olhos e foque no Senhor. Porque o Senhor tem preparado algo melhor para cada um. Então feche os seus olhos e fale com o Senhor. Peça: Jesus, nós queremos confiar em Ti. Nós queremos se entregar a Ti todos os dias. Nós queremos Te amar em primeiro lugar e Te buscar a cada dia. Obrigada, Senhor, por essa semana. Obrigado por esse sábado que se encerrou. Por esse dia de sábado que o Senhor preparou para nós descansarmos em Tua presença. Obrigado, Jesus, por estarmos aqui reunidos na Tua casa e juntos nós Te adorarmos, Te louvarmos e escutarmos a Tua palavra. Pai, que possamos sair daqui cheios da Tua presença. E como foi dito nessa canção, que a gente olhe para o Senhor, que a gente confie no Senhor e que a gente se entregue todos os dias. Que a gente não tenha medo do novo, que a gente não tenha medo do que está por vir. As preocupações, as aflições, tudo que nos atinge, eu te peço, Pai, que tire isso do nosso coração, mas coloque a Sua presença e que nós possamos depositar a nossa fé em Ti e confiar dia após dia, porque é a Tua graça que nos basta. E nós precisamos de Ti. Nós somos totalmente dependentes de Ti. Faça reconhecer isso em nós, Espírito Santo. Nos direcione, nos guie para estarmos mais perto de Jesus e para sermos parecidos com Ele, como Ele mesmo disse. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor fez por nós e pelo que o Senhor faz por nós. Que a cada dia a gente se entregue, que a gente confie e acredite nos planos do Senhor para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Já reforja a glória eterna de Jesus, os reinos reis.
Provavelmente muitos dos irmãos não conhecem ainda, mas reflita sobre a letra. Nós podemos imaginar que o nosso futuro será muito melhor, mas nós não podemos esquecer que o Senhor está no controle de tudo e que Ele cuida de tudo, e no momento certo Ele vai agir e vai fazer muito mais e muito melhor do que nós podemos imaginar. Amém? Posso até imaginar que o meu amanhã será bem melhor, mas não posso me esquecer que meu futuro está seguro em Deus. Posso até imaginar que o meu amanhã será bem melhor, mas não posso me esquecer que meu futuro está seguro em Deus. E Ele vai cuidar, vai morar, vai deixar tudo em seu lugar. E Ele vai agir, transformar, e no tempo certo irá te honrar. E Ele vai cuidar, vai morar, vai deixar tudo em seu lugar. E Ele vai agir, transformar, e no tempo certo irá te Posso até imaginar que o meu amanhã será bem melhor, mas não posso me esquecer que meu futuro está seguro em Deus. E Ele vai cuidar, vai morar, vai deixar tudo em seu lugar. E Ele vai agir,
imaginar que o meu amanhã será bem melhor. Mas não posso me esquecer que meu futuro está seguro em Deus. Amém. Glórias a Deus, Senhor, porque Tu cuida de nós, porque a Tua bondade é infinita, Senhor. Nós Te agradecemos, Pai, pela Tua misericórdia, Senhor, pelo Teu cuidado, Pai, que Tu estás conosco, nos protegendo e nos guiando, nos livrando, e muitas vezes nós não nos reconhecemos, mas nós sabemos que é pela Tua bondade, pela Tua misericórdia que nós estamos aqui hoje, e nós Te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Te amo, Deus, Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos, desde quando me levanto até me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Declare ao Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou o meu ser, entrego tudo a Ti.
Paz do Senhor, igreja. Podem se assentar, por favor. Daqui a pouquinho nós já vamos ler o texto da palavra do Senhor. Que alegria poder estar aqui para ministrar, trazer a palavra do Senhor. Mas como eu sempre digo para a igreja, como eu sou desafiada neste lugar. Porque antes de trazer uma palavra, nós somos confrontados primeiro com aquilo que Deus quer trazer para a sua igreja e não o que a Neia tem desejo de falar para as pessoas. Porque o que tem de bom na Neia? Nada. Tudo que tem de bom em nós é o Espírito Santo agindo através de nós. Então é sobre isso. E quando na semana passada eu falei que ia trazer uma abertura e já estou... acho que desde o dia 4 de fevereiro Deus está ministrando essa palavra no meu coração. E eu pensei, eu vou abrir o culto de sábado passado com esse versículo, com essa palavra. E aí o Senhor não permitiu, não trouxe paz ao meu coração. Mas essa semana, quando o pastor me convidou para trazer a palavra hoje, essa palavra ardeu ao meu coração porque ela tinha o tempo certo de acontecer. Então é porque era para ser hoje, é o tempo, e você está aqui porque Deus tem um plano e um projeto. Todos nós queremos vir para a igreja e ser confortados. Lá fora já é ruim, o mundo é mau, as coisas estão difíceis e a maioria de nós queremos chegar aqui e receber palavras. Mas sabe o que nós precisamos entender? Que todo culto precisa ser uma transformação. Nós precisamos mais do que ser confortados, nós precisamos ser confrontados com a palavra de Deus. Mais do que massagear o nosso ego, nós precisamos entender que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e ela é como uma espada de dois gumes. E o Senhor Deus nesta noite, Ele quer nos confrontar com a palavra dEle. Então eu desejo que Deus te confronte, assim como Ele fez comigo primeiro. E hoje pela manhã, pedindo ao Senhor uma confirmação dessa palavra, e olha que eu não assisto uma escola bíblica há anos, né? Eu já estou até no Ame Vidas do irmão Rangel, porque eu estou sempre lá com os adolescentes, mas hoje participando da escola bíblica, o Senhor ministrou novamente essa palavra, a qual nós vamos aprender nessa noite. Mas hoje pela manhã nós estudamos sobre a igreja de Laodiceia. Uma igreja que Deus estava dizendo para ela assim, ó, você não é nem fria e nem você não está quente. Como você está morna, eu estou a ponto de te vomitar. Era uma igreja que se achava o quê? Ela tinha dinheiro, era rica, era organizada, tinha todos os departamentos organizados, tudo funcionava e para ela estava bom, acomodada. E aí o Senhor está querendo de nós hoje o quê? Que nós precisamos sair do comodismo. Não é só ir à igreja, não é só termos condição financeira, não é só irmos à casa do Senhor, mas nós precisamos sair do comodismo, porque Deus estava dizendo para Laodiceia assim, eu estou à porta e bato, se ouvires a minha palavra, tu vais cear comigo. E a escola bíblica de hoje me fez lembrar de uma ministração que eu trouxe aqui há algum tempo, sobre Pedro. Pedro estava indo pescar e Pedro pegou ali a sua rede, estava preparado com o seu barquinho e ele tentou pescar a noite inteira, mas ele não conseguiu pescar nenhum peixe. Voltou ele todo frustrado na beira do mar, estava juntando a sua rede ali e ele guardando tudo, lá vem Jesus. E Jesus diz para ele assim, Pedro, eu quero que você coloque essa rede novamente dentro do barco e você vá comigo porque eu vou te levar num lugar mais fundo. Pedro nem cogitou questionar ao Senhor, Senhor, mas eu me preparei. Eu arrumei o meu barco, eu coloquei a minha rede, mas eu estava em todos os cultos, mas eu estava te servindo, mas eu fui à tua igreja, mas eu estava fazendo isso. Ele nem questionou, ele simplesmente pegou a sua rede e obedeceu. E ele foi com Jesus. Sabe o que aconteceu? Jesus levou ele no mais profundo do mar e disse, joga a sua rede, porque agora você vai pegar peixe.
aquela pegada de peixe, saiu tanto peixe, que estava transbordando, mas não era sobre peixes. Era sobre a transformação que aconteceu na vida de Pedro naquele momento. Porque a partir dali ele não só pescou mais peixes, mas ele passou a ser pescador de almas. É sobre essa transformação que hoje o Senhor quer nos confrontar. E há algum tempo o Senhor tem falado comigo ao meu coração, vendo redes sociais, e Deus tem me perguntado: qual é a sua bandeira? Qual é a bandeira que você tem levantado? Se nós abrirmos esse ano as redes sociais, todo mundo levantou um monte de causas humanas. Não que elas sejam erradas e ruins, não me levem a mal. Mas o que mais se via era todo mundo brigando e discutindo, dizendo que o cãozinho orelha. Todo mundo ficou indignado. Você ficou? Eu fiquei. Porque não se faz isso com um animal, não faz com ninguém, mas um grupo de adolescentes. Mas quantas pessoas se levantaram para ficar indignados e brigar e espalhar aquela notícia? Depois veio um rapaz que se perdeu na mata. Quantas pessoas espalharam aquela notícia até o mundo todo entender? E hoje o menino está até bem rico, porque conseguiu uma fama, conseguiu dinheiro através de propagandas. Mas quantas pessoas se levantaram para ficar indignada com uma menina que deixou ele para trás? Quais as bandeiras as pessoas têm levantado? Não que nós não pudéssemos levantar essa bandeira de causas sociais, mas quando as bandeiras estão tomando o lugar do reino e nós não estamos nos importando mais com as causas de Deus, aí nós erramos. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo em Êxodo 17, capítulo 17, no verso 8, e nós vamos ler até o verso 15, para a palavra que Deus tem para nós nessa noite. Êxodo, capítulo 17, e o verso 8 até o verso 15. Êxodo, capítulo 17, o verso 8. Se você quiser se colocar de pé em reverência à palavra do Senhor, nós vamos ler juntos. A palavra do Senhor nos diz assim: amém? Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Com isso, Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém, Moisés, Arão e Ur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e a puseram por baixo dele, para que Moisés se sentasse. Arão e Ur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e o outro do outro. Assim as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué destruiu os amalequitas a fio da espada. Então o Senhor disse a Moisés: Moisés, escreva isto para a memória num livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. E Moisés ali edificou um altar e lhe deu o nome de O Senhor é a minha bandeira. Amém? Podem se assentar, irmãos. O Senhor tinha acabado de dar o livramento para o povo do Egito, tirado eles da escravidão, e eles simplesmente estavam caminhando para a terra prometida. Mas no meio do processo, sempre vai haver os percursos, as batalhas, as provações, porque enquanto nós estamos caminhando a terra Canaã celestial, a qual Deus foi preparar para nós, sempre vai haver no processo, no meio do caminho, os percursos, as dificuldades.
e lá vai o povo, né? Moisés disse para Josué assim: Josué, pega os homens, desce para o vale e vai lutar com aquele povo. Enquanto você está lutando, eu, Arão e Ur, nós vamos subir para o monte, porque nós vamos levantar a bandeira de Cristo. E enquanto Moisés estava com as suas mãos estendidas, o povo vencia a guerra. Enquanto eles declaravam: Jesus é a nossa bandeira, o povo vencia a guerra. Mas quando Moisés não aguentava mais, gente, começa e fica para mim com a mão levantada só um pouquinho. Eu vou falar só um pouquinho, vamos ver quanto tempo vocês aguentam. Vai ser um pouquinho, daqui a pouco você não está aguentando mais. Vai começar a doer, mas é para levantar alto. Moisés não estava aqui assim não, ó. Que aqui a gente segura, né? Cotovelo, levanta sua mão aqui, quero ver quanto tempo vocês aguentam. Se eu deixar aqui uns 10 minutos já começa a pesar, 15 minutos já começa a pesar, e daí 20 minutos, 30 minutos, ele ficou até o pôr do sol. Só que Deus levantou 2 homens, podem abaixar que ninguém vai aguentar muito tempo. Deus levantou 2 homens para estar levantando a bandeira com Moisés. Enquanto Moisés não aguentava mais, o que eles faziam? Eles seguravam. Eles o ajudavam. Por quê? Porque eles sabiam que quando ele tirasse a bandeira de Cristo, que era o Senhor Jesus quem estava vencendo aquela guerra, eles não conseguiriam suportar, eles perderiam a guerra. Enquanto tem muitas pessoas no vale discutindo e brigando por causas humanas, está faltando Moisés lá naquele monte com Arão para orar pelo povo e pelas causas dessa terra. Está se levantando pessoas mais para discutir, para brigar em redes sociais. E qual é o perigo de bandeiras erradas? Que nós estamos nos perdendo na ideologia, na importância social do que as pessoas veem sobre nós. Nós temos medo da crítica, nós temos medo de não ser aceitável ao público. Qual bandeira nós estamos levantando? Nós temos na palavra de Deus, lá em Daniel, 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se dobraram a Baal, que não se renderam, mas levantaram a bandeira de Cristo. Qual bandeira nós estamos levantando? Neia, mas eu morro de vergonha de orar em público. O seu Jesus não morreu de vergonha de morrer por você. Ele não teve medo de enfrentar homens. E ele não era culpado. E ele não teve medo. Por que nós não podemos levantar a bandeira de Cristo e gritar por Cristo? Eu vivo Cristo, eu sou de Cristo. A minha bandeira é Cristo. O que está faltando para nós? Porque aqueles 3 jovens, né, Daniel ali, quantas vezes ele sabia que ele poderia ser morto se ele orasse, porque o decreto era o quê? Ele não poderia orar a outro Deus. E o que ele fez? Ele se escondeu, ele continuou orando do mesmo jeito que ele fazia, 3 vezes por dia estava lá. Ele orando ao Senhor, ele clamando ao Senhor, porque ele não tinha medo, ou vergonha, ou medo de morrer. Quantos de nós estamos com medo do que as pessoas vão pensar a nosso respeito se nós dissermos que somos cristãos? Tem um monte de 007 enfiando a Bíblia, carregando a mais pequena, a menorzinha com medo. Os adolescentes nem vão saber o que é 007, né, irmãos? Tira isso aí senão eu vou chamar de velha. Nós estamos lá com um monte de gente se escondendo atrás do quê? Não, eu tenho vergonha nas minhas redes sociais, eu não falo de Deus. Mas se você vai numa festa, você posta. Se você está num lugar, com um cantor famoso, você posta. Por que eu tenho vergonha de mostrar quem é o meu Deus? O pastor, numa terça-feira dessa, estava ministrando aqui, e eu fui tão confrontada que eu falei, glória a Deus, saí daqui falando, meu Deus, obrigado pela coça que eu tomei hoje. Ele disse que às vezes nós estamos com tanto medo de desagradar as pessoas, e não é no sentido ruim, não. Se alguém te prepara uma comida e você não gostou da comida, você não tem coragem de falar. Para agradar a pessoa, medo de a pessoa ficar chateada com você. Já aconteceu isso conosco. Mas a pessoa queria tanto nos agradar, e estava fazendo com tanto amor. E o pastor disse que ele amou a comida. E ele estava quase, que ele não estava, mas
Quantas vezes nós estamos engolindo coisas ruins para desagradar os outros, para não desagradar os outros? Quantas vezes nós estamos engolindo uma comida, ou uma pessoa, ou um local, ou um lugar, para não parecer que nós estamos fora do grupinho? Eu falo com os adolescentes que uma estratégia que Deus me deu quando adolescente é que o meu pai nunca me deixou ir para a casa dos amigos fazer trabalho de escola. Claro que eu ia para o meu quarto escondido, odiava ele e resmungava um monte, né? Ai, te odeio, pai, que raiva disso. Quem é que nunca fez isso na vida? A gente fica triste, fica chateado, ia eu para o meu quarto resmungando, mas olha o que Deus fez na minha vida e hoje eu sou muito grata por isso. Porque enquanto a maioria deles estão no mundo perdido, olha onde eu estou, onde Deus e o que Deus tem feito na minha vida. E eu dou graças ao Senhor, porque um dia o meu pai teve pulso firme e ele me confrontou com a verdade. Então, quando eu não podia sair para fazer um trabalho fora, o que eu fazia? Convidava as minhas amigas para vir fazer o trabalho na minha casa. Todas as vezes que a gente ia tomar um café, eu chamava para orar. Vamos orar? E aí a gente estava orando, tomando café, orando. Quando eu ia fazer trabalho final de semana, que era mais longo, elas vinham dormir na minha casa. E quando elas dormiam na minha casa, como vocês sabem, filha de pastor, onde a gente passa o final de semana inteiro? Na igreja. De manhã, de tarde, de noite. O que é o sábado do crente? É o dia inteiro na igreja. E principalmente comendo, que é gostoso demais, né? Ô trem bom, coisa de mineiro. Muito bom, nós estávamos todo mundo o tempo todo. Então o que eu fazia? Começava a convidar as minhas amigas para estar comigo fazendo um trabalho. E na mesa a gente orava. Todas as vezes que as minhas amigas... eu vou contar 2 testemunhos lindos da minha vida, através disso que Deus fez. Uma amiga, ela estava andando com um grupinho muito errado da sala. E ela era aquela turma do fundão, que gosta de sentar no fundo. Cadê os irmãos do fundão? Gostam de sentar só atrás para fazer bagunça, né? Para o professor não brigar, e ficava lá fazendo as conversas. E essa menina, essa minha amiga, começou a andar com uma turma barra pesada que fazia coisas erradas. E como eu era a crentinha da sala, né? A mãe dessa menina chegou para mim e disse assim: né, eu queria que você começasse a andar mais com a minha filha, porque ela está indo por um caminho errado e eu sei que isso não é bom para ela. E aí eu comecei a convidar mais ela para fazer trabalho de escola comigo. Ela começou a passar finais de semana na minha casa, se tornou a minha melhor amiga, e ali ela começou a envolver com as coisas da igreja, participar do grupo de louvor. Para a igreja veio ela, sua mãe e o seu irmão. Depois o seu irmão casou, veio a sua esposa. E depois foi uma família que o Senhor Jesus trouxe através de quê? Trabalhos escolares. E tinha uma amiga minha virada das ideias que lá, vamos nós. Era essas que estavam do meu lado e todas as vezes que elas faziam coisas erradas, elas iam na diretora. Eu estava com a Neia, então não teve nada de errado, porque elas me usavam para poder não ser chamada a atenção pela diretora. Mas essa minha amiga virada das ideias, que eu amo de paixão, ela ia lá para casa muito triste, chorando, às vezes muito angustiada, porque ela teve uma infância muito difícil com a mãe dela, ela perdeu a mãe muito cedo, e ela tinha muita angústia no coração. E quando ela ia lá para casa, sabe o que eu fazia? Eu sentava no sofá, colocava louvores da Aline Barros, e nós ficávamos ouvindo juntas. E aí ela deitava no meu colo, eu ficava passando a mão na cabeça dela, e ela ficava ouvindo lá em casa. Gente, passou, eu acho que... Não vou falar anos não, porque vocês vão falar que eu sou velha. Mas passou bons anos, bastante anos. Voltei eu em Minas, há uns 2 anos atrás. E encontrei essa minha amiga. Quando eu a encontrei, ela está morando lá no Pará agora. É esposa de um prefeito lá. E ela olhou para mim e falou: que saudade eu estava de você. Porque eu só conseguia lembrar do quanto você foi canal de bênção na minha vida quando eu ouvia a Aline Barros. Depois que eu me casei, eu não podia ter filhos. E eu chorava muito porque eu não podia ter filhos.
mas eu sempre me lembrava das épocas em que nós estávamos juntas e eu ouvia aqueles louvores e me trazia paz. E eu encontrei uma mulher de Deus que falou de Deus, do seu Deus para mim. E hoje eu estou na casa de Deus e agora Deus me abriu a minha madre e eu já tenho 2 filhas e preciso parar, senão daqui a pouco vai vir mais e mais, porque Deus fez um milagre na minha vida. E eu olhando aquilo, eu chorei tanto ao abraçar ela e falar: meu Deus, como eu te amo, Jesus, como vale a pena você abrir mão, sim, de ir lá para os prazeres da carne, de participar das coisas do mundo, de confrontar o mundo, mas dizer: eu levanto a bandeira de Cristo. Eu não era parecida com ninguém da minha sala. Não era, né? Claro que tinha cristãos ali dentro, mas na minha forma, no meu jeito, da minha forma de estar, tinha pessoas maravilhosas naquela sala, mas eu nunca participei, porque o meu pai não deixava e eu nunca gostei. Eu sempre me chateei com isso, mas Deus tem um plano e um propósito e tem o tempo certo para acontecer. E Deus pode nos usar de maneiras que nós desconhecemos. E isso me faz lembrar, até comentei com as irmãs no Filhas à Mesa, sobre uma mulher chamada Esther. O rei Assuero tinha uma esposa chamada Vasti, ou Vasti, para qual for a tradução da sua Bíblia. Ele tinha uma esposa e ele fez uma festa, fez um banquete de 7 dias, né? Participando, ali comemorando, e provavelmente estavam todos bêbados. E eles falaram: cadê sua esposa que não está aqui? E aí ele falou, mandou chamar: vem a Vasti, né? Vem a Vasti aqui. E ela bateu o pé e não foi. Pois ela não queria se amostrar na frente daquele monte de homens. Ela desobedeceu uma ordem do rei. E aí? Por mais que ele pudesse amá-la, ele não podia parecer um rei ruim, que não tinha autoridade nem com a sua própria casa. Eu preciso mostrar que eu tenho autoridade. Tirou Vasti do reino. Aí o que acontece? Ele fala: mande preparar mulheres, que eu quero escolher uma nova rainha para mim. E ele manda preparar. Por um tempo elas ficam ali tomando banhos, né, colocando perfumes, indo para um spa. Quem que é a mulherada que não gosta de se cuidar? A mulher já é bonita, ficou mais bonita ainda, mais bela. E o rei achou graça aos olhos de Esther. E o que acontece? Esther virou rainha, pronto, acabou, tá ótimo. Não, a rainha Esther, quando o seu povo passou por dificuldade, quando o seu povo estava enfrentando, vamos supor, os amalequitas do vale, o que ela fez? Ela foi pegar a bandeira do seu Deus e lutar pelo seu povo. Ela juntou pessoas, ela chamou, gente, olha o quanto é maravilhoso e o quanto nós precisamos. Essa palavra é de confronto, mas Deus também nos dizendo: tenha pessoas de Deus perto de você, a ponto de levantar o seu braço para orar, ou a ponto de orar com você nessa causa, nessa situação. Não seja sozinho, porque a Bíblia diz que é melhor serem 2 do que 1, porque se um começa a despencar e cair, o outro ajunta e levanta. Ninguém é tão forte que não possa precisar da ajuda do outro. Ninguém é super poderoso ou tem super conhecimento, pode ter teologia e não sei, mestrado, doutorado, que não precise de outra pessoa. Todos nós dependemos uns dos outros. Eu preciso do padeiro que faz o meu pãozinho. Eu preciso do açougueiro que vai cortar a minha carne, vai matar o bichinho lá. Eu preciso daquele que está cuidando da energia. Nós precisamos uns dos outros. E nós precisamos entender o quanto Deus é perfeito quando Ele coloca pessoas de Deus. Deem valor àqueles que dizem: eu oro por você. Quando alguém te disser: hoje eu orei por você, ela amou a sua vida. É mais do que um presente de milhões. Sabe por quê? A Bíblia diz: aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. O tesouro de Laodiceia estava em que eles eram bem abastados, né? E tinham organização. E achando que não precisavam de mais nada. Mais do que a porta estar aberta para todo mundo entrar.
mais do que isso, eu preciso ter é a presença de Deus. Porque não adianta nada, templo cheio de dinheiro, organização nos departamentos, mas se a igreja não estiver queimando por Jesus, ela vai ser vomitada da boca do Senhor. O que me adianta estar na casa de Deus e não arder, e o meu coração não queimar, e eu não ter desejo de mais da presença do Senhor? De eu me contentar em simplesmente sentar no banco, cantar? Não, irmãos, enquanto eu levanto a bandeira, as minhas mãos, a palavra do Senhor diz que onde eu colocar as minhas mãos, através do nome de Jesus, será abençoado. Você pode levantar as suas mãos e erguer e dizer: Deus, nós levantamos a bandeira do Senhor, porque o Senhor é a nossa bandeira. Enquanto tem mulheres intercedendo, enquanto vocês não veem, mas tem mulheres de mão erguidas, porque enquanto você está sentado, tem mulheres lutando dentro desta igreja, pela sua casa, pela sua família. Tem mulheres ali atrás que estão dando. Gente, é difícil você passar o culto inteiro ali de pé, de mão erguida. E temos mulheres, nós temos mulheres nessa igreja se levantando, e tem outras segurando o braço dela. Sabe por quê? Porque nós queremos pagar o preço de levantar uma bandeira, enquanto tem gente indo para o vale para lutar por nós. Deus tem levantado uma geração para lutar por nós. Você tem orado pelos seus governantes? Você tem orado, por mais que você não goste deles, se eles estão lá, a Bíblia diz: ore pelos seus governantes. Ore por aqueles que estão na igreja como liderança, porque o quão difícil é, o quanto são atacados, o quanto nós somos perseguidos. Você tem levantado como Moisés, Arão e Hur para orar e lutar junto? Ou você tem ficado lá embaixo, só guerreando, discutindo e brigando com as pessoas? Porque nós temos argumentos. Ai, mulher então tem argumento para tudo. Saber discutir, nós somos bons de briga. Mas Deus está dizendo: mais que discutir, eu quero que vocês mergulhem mais fundo na minha presença. Tem muito mais para viver, irmãos. Tem muitos peixes para serem pescados lá fora. Nós estamos numa lagoa e restringindo os peixes e trazendo o nosso barquinho e trazendo a rede, e esquecendo que Deus pode nos mergulhar tão fundo e tão profundo que outros peixes serão pescados para o reino de Deus. Porque não tem nada a ver com a Batista do Sétimo Dia. Nós não pregamos placa, nós pregamos Cristo. Nós ensinamos sobre o grande amor de Jesus sobre nós. Nós temos falado muito sobre isso. Um Deus que morreu por mim, morreu por você. É esse Deus a qual nós levantamos a nossa bandeira. Eu não quero ser extensa, mas eu quero deixar algumas perguntas finais para a nossa ministração e nossa meditação de hoje. Qual é a sua bandeira? Pedro disse um dia para Jesus assim: Senhor, o Senhor é o meu mestre. Eu nunca vou te negar. Cuidado só para não dizer: Jesus é minha bandeira, mas quando você é confrontado, nem te conheço. Há muitos em rodas de amigo que escondem ali o cristão que é. Muito fácil. Eu disse para vocês, eu não sou pastor para ficar pregando sobre isso, mas quando Deus manda, eu prefiro obedecer a sacrificar. E Jesus está nos dizendo nesta noite: não se escondam, confrontem o pecado, não permita que ele entre aos pouquinhos, tão sorrateiro que a gente não comece mais a entender que a nossa bandeira é Cristo. Ser igreja aqui dentro é muito fácil, todo mundo aqui é cristão, né? Todo mundo conhece a Cristo, todo mundo sabe que Jesus morreu por nós numa cruz. É gostoso levantar a mão, é maravilhoso nós adorarmos, é maravilhoso nós cantarmos para Deus, com a pessoa do lado que sabe que é bom tanto quanto nós. Difícil é você ir lá numa rodinha onde a família, ninguém gosta de Deus. Eu nasci num lar onde a minha família toda era espírita, meus 2 avós eram donos de um centro espírita, e nós éramos, quando meu pai se converteu, ele era para ser o sucessor, todo mundo já cansou de ouvir essa história,
né? Meu pai não aceitou, mas a minha família era o patinho feio da família. Ninguém nunca era convidado para muitas coisas. Nós não estávamos em nada. Quando éramos convidados também, a gente estava sempre participando das coisas da igreja, então a gente era muito isolado. E está tudo bem se você levantar a bandeira de Cristo, porque Deus te prepara uma família. Sabe quantos irmãos eu tenho? Não sei contar. Porque meu pai é pai de muita gente. Eu tenho um adotado aqui, que onde ele vai, ele carrega bota em casa, começa a ensinar. Todo mundo acha que o Eliel é meu mano, né? Meu mano Eliel, ele fala para todo mundo, minha irmã, e tem um monte de gente que sabe que é isso. Mas é isso. Eu tenho aqui um monte de irmãos, eu tenho a Ellen, que é minha irmã, eu tenho o Bernardo, que é meu irmão, eu tenho a irmã Josiane, que é minha irmã, e está tudo certo, porque a mesa é para todos. Somos todos filhos do Senhor Jesus, não há lugar especial para um ou para outro. Eu disse para as meninas na Filhas à Mesa, a respeito de uma mãe, toda mãe quer o melhor para o seu filho, não é? Claro que a gente quer, e quer colocar eles nos melhores lugares. Houve uma mãe que disse assim para Jesus, Jesus, coloca o meu filho aqui, um à direita e um à esquerda, para eles terem, né? Olha, eles andam com o mestre. Quem é os meus filhos? Jesus disse para ela assim, ô mulher, eu não vim aqui para ser servido não, eu vim aqui para servir. Eu quero que vocês entendam que tem espaço para todo mundo na minha mesa. Vocês todos são os filhos, vocês todos são filhos do mesmo pai, e o pai tem uma mesa preparada para todos. A mesa dele é farta, só que nós às vezes não estamos entendendo o lugar de desfrutar de filhos. Nós estamos vindo cheio de pedras, por quê? Porque nós carregamos tantas dores, aflições do nosso dia a dia, comparações. Falei isso com as meninas. Às vezes a gente, como mulher, então se cobra tanto. Eu não dou conta da casa, eu não dou conta do esposo, eu não dou conta da faxina, eu não dou conta de trabalhar fora, eu tenho tanta coisa. Ou comparação de que hoje eu não bati a meta, fulano está batendo a meta, a comparação que nós temos, quantos pesos nós carregamos e chegamos na casa de Deus com tanto fardo que a gente senta e não consegue desfrutar do lugar de filhos por sentir tanta dor, por carregar tanto peso. Mas sabe o que Deus está falando para nós hoje? Ah, Maurício, entrega seu fardo pesado, dá para mim, deixa aqui, que eu vou te dar um fardo bem mais leve. Deixa aos pés da cruz e não toma de volta. Não leva para casa aquilo que você já entregou nas mãos do Senhor. Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. E por que a gente ainda anda, né, implorando e mendigando? Somos filhos amados, escolhidos por Deus, e temos um lugar de honra nessa mesa. A mesa é para mim e a mesa é para você. Como você está hoje? A sua bandeira. Lembrando que eu disse, Pedro falou com a boca, mas negou com a atitude. Não sejamos nós aqueles que falam, eu sou de Cristo, mas quando precisa de atitude, eu nego o seu nome.